Nós vamos ver hoje do Livro dos Espíritos, no livro 3º, sobre as leis morais, capítulo 12, da perfeição moral sobre as virtudes. O item é as virtudes e os vícios. Questão 893. Allan Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, nós sabemos que temos várias virtudes, né? E ele queria saber qual que era a melhor de todas, né? E os espíritos responderam assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando a gente pensa mais no próximo, né, e menos na gente, é a mais meritória. Que normalmente a gente faz o contrário, né? Primeiro a gente pensa na gente, depois é que vai pensar no outro, né? Então, quando a gente conseguir pensar mais no outro do que em nós mesmos, nós estamos caminhando para essa melhor virtude. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Quer dizer, tem gente que faz o bem, parece que é espontâneo, faz aquilo sem pensar, né? Parece que está dentro da pessoa já. E outras que ainda tem que se segurar, né? Para não fazer o mal. Então, é um esforço, a pessoa tem que fazer um esforço para fazer o bem. Aí, o Allan Kardec quer saber assim, qual que é o melhor, né? E a resposta dos espíritos foram o seguinte: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Quer dizer, aquele que já conseguiu esse progresso, ele não precisa lutar contra si mesmo, né? Porque já vem lá de dentro o bem. Esses lutaram outrora e triunfaram, quer dizer, já passaram por essa fase. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, se a gente ainda tem, né, que tem que se esforçar para fazer o bem, né, não tem problema, né, porque um dia a gente vai fazer o bem sem pensar, né, aquilo vai nascer de dentro de nós, mas a gente tem que começar a fazer o bem, né, mesmo que aquilo seja forçoso, né? A gente fazer. Tem que ter um esforço grande dentro da gente. Mas não tem problema, porque
um dia, se a gente fizer isso, um dia a gente vai fazer o bem sem pensar. Como estáis ainda longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Então, como a gente ainda, não está longe da perfeição, a gente até se admira quando vê alguém fazendo o bem tão espontaneamente, Mas os espíritos estão nos informando que os mundos mais adiantados, isso vai ser natural, E a gente não vai mais se admirar, porque isso vai ser natural com todos. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção, eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, a terra também está caminhando para isso, Hoje, se a gente ainda tem muita dificuldade de fazer o bem, a gente tem que se esforçar para fazer o bem, não tem problema, a gente continua fazendo desse jeito, porque um dia todos nós vamos nos aperfeiçoando e vai chegar um ponto que o bem vai ser em maior parte, E quando o mal acontecer, vai ser um escândalo, A questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, Allan Kardec queria saber qual que é o sinal, qual é a característica, maior da imperfeição. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, enquanto a gente tiver esse interesse pessoal, é o sinal mais característico da inferioridade ainda, da imperfeição. Quando a gente deixar, de ter esse interesse pessoal, é porque a gente está caminhando para a perfeição.
Mas não devemos nos ficar tristes com isso, porque a gente sabe que a gente ainda é muito apegado às coisas, né? Às coisas materiais. Tudo a gente pensa na gente primeiro e depois que vai pensar no outro, né? Mas a gente não deve se desanimar, né? A gente tem que se esforçar para fazer o bem, mesmo que seja assim, né, um esforço, né, fora do normal, do nosso normal. A gente tem que se esforçar, porque é assim que a gente caminha. No livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier e as explicações de Emmanuel, nós vamos ver a lição 28, que se diz: e os fins. Paulo anota na primeira carta a Coríntios, capítulo 10, 23, o seguinte: mas nem todas as coisas edificam. Nesse capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dá várias recomendações a nós, né, para que não cometamos os mesmos erros do passado, né? E ele diz também que Deus não nos deixará que as tentações sejam acima do que possamos suportar. Então, todas as tentações que a gente tem que suportar é porque a gente já tem condições de suportar. E que nós não podemos beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Ele diz também que não podemos comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. E nesse versículo 23 ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E Emmanuel então vai explicar só esse trechinho, né? Que diz assim: mas nem todas as coisas edificam. E Emmanuel nos diz assim: sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizerem o mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. É interessante que, antes de eu começar a estudar a doutrina espírita, eu tinha uma visão diferente, né? A gente tem, lógico, uma educação de honestidade, né? De fazer as coisas corretas, de não pegar nada que é dos outros, né? Essas, vamos dizer assim, essa educação normal que todos nós temos, né? Mas eu já achava assim que não fazendo mal já estava bom, né? Já era o suficiente, não fazer o mal. E aí Emmanuel diz justamente isso, né? Que sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. Né? A gente tem que analisar, então, esse ponto de vista, né? Para que a gente não se perca em inutilidades. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia.
De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Então, ele está dizendo, né? Se um escritor, por exemplo, ele escreve, né, alguma coisa que não acrescenta nada em nosso espírito, na nossa alma, ele não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem, né? Não está ajudando o outro a se elevar, né? O comerciante que enche seus cofres, né? Lógico, mesmo sendo honesto, colocando, né, o preço das mercadorias sem grandes lucros, né? Mas pega o dinheiro, o seu lucro, e guarda para os seus filhos um dia, quem sabe até brigar por aqueles bens, né? Então, ele está dizendo que em todas as situações nós podemos fazer coisas, né, realizar coisas que ajudem os outros, e não só aqueles que fazem parte da nossa família, né? E também, se a gente utiliza da nossa palavra, né, para edificar o outro, né, nós estaremos ajudando também ao outro. Não estaremos simplesmente jogando conversa fora, né, como a gente normalmente acaba fazendo numa roda de amigos, né? O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, em todos os meios, né, que a gente está, a gente pode fazer alguma coisa para o bem do próximo, e não só para o nosso bem, né? Temos que pensar nisso, nas mínimas coisas, né? Coisas que a gente pensa assim, não, mas isso aqui é da minha profissão, né? Mas em todas as situações a gente pode pensar nesse sentido, né? Será que eu não estou querendo obter um lucro em cima de alguém contando uma mentira, ou colocando preço só porque está tendo uma procura grande daquela mercadoria, coloco acima do que seria o justo, né? No que eu estaria contribuindo para o próximo, né? Então tem toda a situação tem o que pensar, né?
E para nós melhorar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós trouxemos uma história do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem como título O Santo Desiludido. É a lição 11. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Então, como sempre, Jesus gostava de contar histórias, né? Para que a gente pudesse entender melhor cada assunto, ele vai contar, então, uma história sobre a devoção. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Então, um devoto, né, achou que, ficando lá isolado, né, numa gruta, fazendo orações, né, pensando só em Deus, né, seria a melhor forma de se dedicar a Deus, né? E todo mundo também começou a endeusar esse devoto, por ele fazer esse ato. Aí começaram, né, o povo também ir atrás dele para pedir conselhos, né? Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Então, ele achava assim que todo mundo tinha que viver igual ele, né? Se isolar na gruta, fazer suas preces, pensar em Deus, né? Não podia abrir um comércio, não podia fazer nada, né? Venha, é um erro, apague a sede do lucro. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade e orgulho. Então não podia casar, não podia querer trabalhar num serviço público, né? Tudo era um desastre. E ele dizia: venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço:
é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento, é uma desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. Então não podia, né, fazer festa beneficente, não podia fazer nada. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que todo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhante inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelino. Sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Então, ele, além de não fazer nada, entre aspas, né? Ele ia lá para orar, né? Se meditar, né? Mas não estava fazendo bem para o próximo, como diz, né? Tanto no livro dos Espíritos, como no livro Pão Nosso. Não estava fazendo bem para o próximo. E, em vez de fazer o bem, incentivando as pessoas, né? Nos seus projetos, ele fazia com que todos desistissem dos seus projetos e fazia com que as pessoas que o procuravam se entristecessem, né? Então, quando ele desencarnou, ele foi como homicida. E ele ficou surpreso, porque ele achou que já ia subir nas esferas superiores, e sendo que foi junto aos homicidas. E aí ele indagou, né? Mas por quê? Né? Por que eu estou aqui junto com os homicidas, né? Não matei ninguém. Mas aí os benfeitores explicaram: não matou com revólver, veneno, como todos, né, homicidas fazem, mas matou a esperança das pessoas de viver, de realizar, né? Então, por isso que ele estava ali junto com os homicidas. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, muitas vezes, né, a gente acha que está fazendo bem e, na realidade, não está fazendo bem, né? E como que a gente vai saber se está fazendo bem ou mal? Né, como esse devoto, ele achou que estava fazendo bem, né? Então aí a gente volta às questões, né, do Livro dos Espíritos e as explicações de Emmanuel, né?
a gente tem que pensar se está pensando mais no nosso semelhante do que a nós mesmos, né? Quando a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar fazendo bem, né? Pensando na maioria, né? E muitas vezes a gente faz justamente o contrário. A gente primeiro pensa na gente e depois é que vai pensar no outro, né? Mas vamos engatinhando, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir chegar a essa perfeição que todos almejamos. Vamos então fazer a nossa prece novamente, encerrando o nosso estudo desta noite. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos para o nosso estudo. Que estas lições possam estar em nossas mentes, no nosso dia a dia, quando depararmos nos nossos atos do dia a dia. Pedimos também as suas bênçãos para os nossos familiares, para aquelas pessoas com quem convivemos, para os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, para aqueles, Senhor, que estão desencarnando, que eles possam ser amparados pelos nossos amigos espirituais. E abençoe também os familiares que aqui continuam na sua luta do dia a dia. Que eles possam ter fé em Ti, Senhor, a esperança e a certeza de que esta separação é por alguns instantes, pois a nossa vida é tão rápida, é como num piscar de olhos. E temos a certeza, Senhor, que futuramente estaremos junto dos nossos entes queridos. Abençoe também, Senhor, a todos que sofrem, aos que estão ansiosos, mas que todos tenham compreensão em Ti, nas Suas leis divinas, tenham fé em dias melhores e não desistam de lutar. E, enfim, Senhor, pedimos a todos nós que continue nos ajudando e nos envolvendo com o Teu amor. Que assim seja.